Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Academia de Fisiologia. Eu sou o professor Paulo Eduardo Pereira. Na aula de hoje nós conversaremos a respeito do equilíbrio do cálcio. Nós vamos enfatizar os aspectos endócrinos relacionados com o equilíbrio do cálcio. Sim, nós temos alguns hormônios que têm como função principal manter as concentrações do cálcio plasmático dentro de parâmetros adequados. Antes de iniciarmos a nossa discussão, não deixe de dar o like nesta aula e também de se inscrever em nosso canal. Isso faz com que essa aula chegue a mais pessoas que têm interesse em fisiologia, interesse nesse assunto em específico. Quando nós pensamos no cálcio corporal, a maior parte do cálcio do corpo, aproximadamente 99%, é encontrada nos ossos, e esse cálcio ele é relativamente estável, não sofre grandes alterações em condições fisiológicas. Aqui nós não estamos considerando doenças, como por exemplo a osteoporose. Estamos considerando uma pessoa saudável. A menor fração corporal de cálcio não ósseo é considerada como a mais crítica para o funcionamento fisiológico. Ou seja, 1% é um grande motivo de preocupação, visto que se esse 1% sofre qualquer variação, a quantidade de cálcio ela pode, por exemplo, ser reduzida a quase nada. O cálcio não ósseo, ele apresenta algumas funções para o nosso organismo. Por exemplo, ele faz parte da matriz calcificada dos ossos e dos dentes. O cálcio não ósseo participa da liberação de neurotransmissores lá na sinapse química. Inclusive, se você não sabe o que é uma sinapse química, nós temos uma aula sobre sinapse química aqui no canal. O cálcio ele tem um papel importante na contração do músculo cardíaco, do músculo liso. Ele é um cofator na cascata de coagulação. Ele tem uma grande influência na excitabilidade neuronal, ou seja, o cálcio não ósseo ele apresenta várias funções importantes para o nosso organismo. É por esse motivo que ele não deve sofrer grandes variações. Se nós considerarmos o cálcio plasmático, ela precisa ser estreitamente regulado, que é o cálcio não ósseo. E o equilíbrio do cálcio, ele acaba seguindo o princípio do balanço de massa no nosso organismo. O cálcio corporal total é igual ao que entra de cálcio menos aquilo que nós eliminamos de cálcio. Pensando no controle hormonal do cálcio, nós temos 3 hormônios principais que participam da regulação do cálcio em nosso organismo. Nós temos o hormônio da paratireoide, o PTH, nós temos o calcitriol, vitamina D3 e a calcitonina. Vamos iniciar pelo hormônio da paratireoide. Esse hormônio ele também é conhecido como paratormônio, hormônio da paratireoide. Ele é secretado pela glândula paratireoide, que é essa glândula que fica ao lado da glândula tireoide. A função principal do PTH é aumentar a concentração de cálcio no plasma. Essa é a função principal. Se ele tem essa função principal, qual é o estímulo para a liberação do PTH? Ora, quando o cálcio no plasma apresenta uma baixa concentração, o PTH é liberado. Então, o estímulo para a liberação do PTH é a diminuição na concentração de cálcio plasmático.
O hormônio da paratireoide, ele aumenta o cálcio plasmático a partir de 3 vias, a partir de 3 formas. Primeiro, o PTH mobiliza cálcio dos ossos. Segundo, o PTH aumenta a reabsorção renal de cálcio. E o terceiro, o PTH aumenta de maneira indireta a absorção intestinal de cálcio. Daqui a pouco vocês vão entender por que o PTH aumenta de maneira indireta a absorção intestinal de cálcio. Vamos ver algumas informações básicas a respeito do PTH nessa tabela. Então, conforme nós podemos observar, a origem do PTH paratireoide, ele é um peptídeo de 84 aminoácidos, a sua produção é contínua, nós temos um baixo armazenamento de PTH, transporte na circulação dissolvido no plasma, meia-vida do PTH, menos de 20 minutos, 18 minutos aproximadamente, fatores que afetam a liberação do PTH. Quando o cálcio plasmático apresenta uma redução, tecidos-alvo do PTH, rins, ossos e intestino. Receptor do PTH é um receptor de membrana, ou seja, a ação do PTH se dá via segundos mensageiros. E a reação corporal do PTH. O PTH faz com que a concentração de cálcio plasmático aumente. Beleza? Agora vamos para o segundo hormônio que tem um papel importante na manutenção do equilíbrio do cálcio. Nós estamos falando do calcitriol. O calcitriol, ele estimula a absorção intestinal de cálcio. Essa é a principal função do calcitriol, estimular o cálcio, estimular a absorção do cálcio que foi ingerido por meio da alimentação lá no intestino. O corpo, ele produz calcitriol a partir da vitamina D que foi obtida pela dieta ou que foi sintetizada na pele pela ação da luz solar, especificamente nas camadas profundas da epiderme. A produção de calcitriol, ela é regulada no fígado e nos rins por ação do PTH. Lembra que lá, quando a gente estávamos discutindo o PTH, eu falei, olha, ele promove uma absorção de maneira indireta do cálcio no intestino. Por quê? Porque o PTH, ele participa da produção do calcitriol. E o calcitriol é quem estimula a absorção intestinal de cálcio. Por isso que nós falamos que o PTH atua de maneira indireta na absorção intestinal de cálcio. Pensando no calcitriol, a vitamina D, que foi obtida pela dieta ou foi sintetizada pela pele a partir da ação da luz solar, ela é modificada em 2 passos para formar o calcitriol. Uma primeira modificação ocorre no fígado e uma segunda modificação ocorre nos rins. As concentrações plasmáticas diminuídas de cálcio estimulam a secreção de PTH, conforme nós vimos. Então, quando o cálcio está baixo, a glândula paratireoide ela produz o PTH e o PTH vai estimular a síntese do calcitriol. A absorção renal e intestinal de cálcio aumenta o cálcio sanguíneo, reduzindo a ação do PTH. Ou seja, quando a concentração de cálcio está adequada, nós temos uma redução na síntese e liberação de PTH. Consequentemente, a produção do calcitriol também é reduzida. Bom, aqui nós temos um esqueminha mostrando a síntese do calcitriol. Então, a partir de precursores endógenos, né, a luz do sol na pele, ou a partir da vitamina D obtida
na dieta, nós temos aqui a vitamina D sofrendo a primeira modificação no fígado. Na sequência, nós teremos uma segunda modificação agora nos rins, a partir da ação do PTH e, consequentemente, nós temos aqui a produção do calcitriol. Algumas informações básicas a respeito do calcitriol. Ele é um hormônio esteroide. A biossíntese, a vitamina D é formada por moléculas precursoras ativadas pela luz do sol ou pela ingestão e convertida em 2 passos, no fígado e nos rins. E então nós temos a produção do calcitriol. É transportado ligado a uma proteína plasmática. E quando que nós temos a síntese do calcitriol? Quando a concentração de cálcio plasmático está baixa. E a função do calcitriol é aumentar a concentração de cálcio plasmático. Bom, e por fim, nós temos um terceiro hormônio que é a calcitonina. A calcitonina ela é produzida pelas células C da tireoide e ela tem uma ação oposta ao hormônio da paratireoide, ao calcitriol. Ou seja, a calcitonina tem um efeito oposto a esses 2 hormônios. Então, se ela tem um efeito oposto, quando que nós teremos a liberação da calcitonina? Quando a concentração de cálcio plasmático está alta. Por quê? Porque a calcitonina tem como objetivo reduzir a concentração de cálcio no plasma, diferentemente dos outros 2 hormônios, certo? Então, a calcitonina ela tem um efeito antagônico ao hormônio da paratireoide e ao calcitriol. Algumas informações básicas a respeito da calcitonina. A calcitonina ela é formada por 32 aminoácidos, ou seja, ela não é um hormônio esteroide, ela é transportada dissolvida no plasma, ela tem uma meia-vida muito curta, né? Algo próximo de 7 a 8 minutos. E qual que é o fator que estimula a liberação de calcitonina? Quando a concentração de cálcio plasmática está elevada. Tá? Então, se nós considerarmos os 3 hormônios, o PTH e o calcitriol, eles acabam tendo uma interação sinérgica, né? Atuam no mesmo sentido, enquanto que a calcitonina ela tem possivelmente um efeito antagônico aos 2 outros hormônios, PTH e calcitriol. Beleza? Bom, muito obrigado pela atenção. Nos vemos em nossa próxima aula. Até mais!